Se a Apple fosse um país, ela seria hoje a 8ª maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido e França. Com um valor de mercado que bateu inéditos 2 trilhões de dólares, o equivalente a 11 trilhões de reais, a Apple é sinônimo de inovação e qualidade e suas contribuições vão muito além do iPhone, do iPod e do iPad. A Apple revolucionou o mundo dos computadores nos anos 80 com a interface gráfica e nos anos 2000 fez história com o lançamento do primeiro smartphone que se tornou realmente popular entre as pessoas. Se não tivesse sido por ela, computadores pessoais e smartphones provavelmente não seriam tão comuns hoje e toda uma indústria relacionada a eles simplesmente não existiria. Você pode concordar ou discordar, mas não pode ignorar o fato de que a Apple mudou o rumo das coisas e que a importância dela não é somente a questão de marketing, mas de visão, qualidade e persistência. A Apple ditou as regras, lançou tendência e definiu o que a gente consideraria normal no século XXI. Com seus produtos icônicos que foram e continuam sendo símbolos de uma nova geração, os anos 2000 não seriam os mesmos se não tivesse sido pela genialidade por trás de seus produtos revolucionários. Fala galera, sou o Thales aqui do canal Elementar e se tu é novo por aqui a gente fala sobre negócios e empreendedorismo e hoje é a grande história da Apple. Então já te inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui. Apesar de sempre estar ligado à figura de Steve Jobs, ele não entendia quase nada de informática. O que ele fez pela Apple foi contribuir de forma criativa e visionária, e isso ninguém pode negar. Não que isso seja pouco, foram as ideias dele sobre como a nossa relação com a tecnologia poderia mudar para sempre, como o futuro poderia ser melhor e como a Apple poderia fazer isso através de seus produtos, foram fatores decisivos para guiar a empresa rumo ao sucesso. Mas é preciso lembrar que por trás de tudo que a Apple fez, existia um time de profissionais capacitados e dedicados que trabalharam dia após dia para fazer com que tudo de fato acontecesse. Foram essas pessoas, lideradas pelo Steve Jobs, que fizeram da Apple o que ela é hoje. O time dos sonhos contava com pessoas como o próprio Steve Jobs, um verdadeiro visionário, Steve Wozniak, um estudante de engenharia eletrônica que entendia de computadores e programação, Mike Markula, um investidor que além de fazer o primeiro grande investimento na empresa, contribuiu tornando a Apple uma empresa de verdade, entre outros como Jonathan Ive, um designer que tempos depois seria o responsável por produtos como o iPhone, o iPod e o iPad, além de muitos outros. Tudo começou quando Steve Jobs conheceu outro Steve, o Steve Wozniak. Wozniak, ou Woz, como era mais conhecido, era um estudante de engenharia eletrônica e programador nas horas vagas. Woz era o cara que realmente entendia de computador. Eles logo se tornaram amigos e um tempo depois Woz começou a trabalhar no computador para uso pessoal. O Steve Jobs viu nisso um potencial de negócio e convenceu o Woz a largar tudo e montar uma empresa com ele. Eles tinham 21 e 25 anos na época e foi assim que a Apple nasceu. Para conseguir o dinheiro necessário para fazer o primeiro produto, o computador Apple I, o Wozniak vendeu sua calculadora científica e o Jobs vendeu sua minivan. Juntos eles conseguiram o equivalente a $1.300 na época. A ideia era relativamente simples. O Jobs tinha as ideias e o Wozniak colocava em prática. Sendo que isso tudo foi em 1976 e nessa época os computadores eram bem diferentes do que são hoje. Por isso a sacada do Steve Jobs foi tão genial. Os primeiros computadores foram criados em tempos de guerra para servir como ferramenta de inteligência. Um dos mais famosos, inclusive, decifrava mensagens nazistas, mas eram máquinas muito lentas e que não faziam muita coisa, se comparadas aos computadores de hoje, ao mesmo tempo em que eram gigantescas, chegando a ocupar uma sala inteira. Os computadores evoluíram rapidamente depois do fim da Segunda Guerra, especialmente com o aparecimento de novas tecnologias como o transmissor e o microchip. Eles foram se tornando cada vez mais rápidos e mais compactos e foram adquirindo várias funções. A IBM era a gigante dos computadores durante as décadas de 60 e 70. Nessa época, os computadores não eram itens pessoais, eram máquinas utilizadas especialmente em universidades e indústria, com propósitos bem específicos.
como pesquisa científica e armazenamento de dados. Ninguém tinha computador em casa ou no trabalho. E nessa época, várias empresas como a Radio Shack, a Commodore e a Apple começaram a surgir. Elas eram como as startups de hoje, empresas pequenas com ideias bacanas sobre inovação. Os primeiros produtos da Apple foram os computadores. Em 1976 eles lançaram o primeiro, chamado de Apple I. Ele foi todo projetado e desenvolvido pelo Wozniak, tudo à mão. Era mais um protótipo do que ele e o Jobs imaginavam que seria o computador pessoal. Não era de fato algo que você pudesse comprar e usar, mas a ideia estava ali e seria aperfeiçoada ao longo das próximas décadas. Em 1977, a Apple lançou o Apple II, que, a princípio, não foi um sucesso de vendas, até o VisiCalc ser lançado 2 anos depois, em 1979. O VisiCalc, apelido para Visible Calculator, ou calculadora visual, foi um programa que hoje parece simples, mas que revolucionou o mercado de computadores pessoais, porque foi a primeira planilha digital da história. Foi a ideia por trás de programas amplamente usados até hoje, como o Excel. Quando o VisiCalc foi lançado no fim dos anos 70, ninguém nunca tinha visto algo do tipo. É bizarro pensar nisso hoje, mas é verdade. Foi a primeira vez que as pessoas pensaram que talvez fosse uma boa ideia ter um PC, afinal você precisava de um para rodar esse programa. Nessa época, poucas empresas desenvolviam computadores pessoais, a maioria focava nos mainframes, como a IBM. Uma das empresas que focava em computador pessoal era a Apple, que viu as vendas do Apple II dispararem do dia para a noite. O problema foi quando a IBM percebeu e resolveu entrar na briga. Quando empresas novas como a Apple começaram a se destacar no mercado de computadores pessoais, a IBM decidiu que era hora de mudar o foco e desenvolver modelos que pudessem ser adquiridos pelo público em geral. Especialmente após o sucesso do Apple II e do VisiCalc, a IBM repensou seus computadores e em 1981 lançou o IBM Personal Computer, ou IBM PC. O computador que definiu o PC como sinônimo de computador e acabou com a ideia de que computadores eram máquinas de uso exclusivo de um público específico. O IBM PC foi um sucesso instantâneo, fazendo tudo o que o Apple II fazia, só que por um preço muito mais baixo. Agora a gigante IBM disputava uma fatia do mercado e nenhuma empresa tinha condições de bater de frente com ela. Pelo menos não por enquanto. Em 1973, a Xerox, mais conhecida como Xerox, empresa que inventou a fotocopiadora, operador de... de fotocopiadora. Fotocopiadora. Tu só opera Xerox que eu sei, cara. Vem botando essa banca fotocopiadora. desenvolvia a interface gráfica para o uso interno em seus centros de pesquisa na Califórnia. Durante uma visita a um dos centros de pesquisa da Xerox, Steve Jobs teve contato com a interface gráfica pela primeira vez. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now, remember, it was very... E esse evento definiria o rumo das próximas décadas. Até então, todos os computadores funcionavam via comando, não tinha interface gráfica, era tudo na base da linguagem de programação mesmo. Inclusive, os computadores da época vinham com manuais enormes, ensinando todos os comandos que você precisava aprender para poder fazer a máquina funcionar. Era muito complicado. Mas pela primeira vez alguém tinha tido a ideia de substituir a interface de comandos por uma interface gráfica, ou seja, imagens, símbolos e desenhos. E dessa forma tudo ficava mais simples, muito mais intuitivo e muito mais fácil. A interface gráfica seria decisiva em 1984, quando a Apple lançou o Macintosh, e em 2008, quando lançou o primeiro iPhone. Antes da Apple, ninguém tinha pensado em realmente explorar o potencial da interface gráfica, nem mesmo a própria Xerox. Mas o Steve Jobs viu nisso o futuro dos computadores pessoais e resolveu levar essa ideia para a Apple. A ideia era tão pouco cobiçada que a Xerox nunca processou a Apple por isso. O Lisa foi lançado em 1984 e foi o primeiro computador a ter uma interface gráfica, mas ele não foi um sucesso instantâneo, muito pelo contrário. Quando tentaram vender para empresas, para bater de frente com a IBM, perderam feio. Para as empresas, o Lisa era simples demais. Quando tentaram vender para o público em geral, também perderam feio. Para as pessoas comuns, o Lisa era complicado demais. Para quem vender, então? Por mais genial que tivesse sido a ideia de Jobs de substituir uma interface complicada e técnica por uma simples e intuitiva,
ela era avançada demais para os anos 80. O Lisa é até hoje um dos maiores fracassos de venda da Apple. Isso porque a Apple precisou criar um novo mercado. A gente precisa entender que hoje tudo parece muito intuitivo e muito fácil de ser criado. Às vezes a gente até pensa em coisas que eles poderiam colocar nas próximas versões dos celulares e na sequência, na próxima versão, assim que tu baixa o Android ou o novo sistema da Apple ali, já está prontinho aquilo que tu tinha pensado. As interfaces e os sistemas parecem que eles evoluem naturalmente de uma versão para outra. Só que naquela época nada disso existia. Então era preciso criar tudo do zero. Além disso, mais para frente a Apple virou simplesmente um especialista na arte de criar novos mercados com o iPod, o iPhone e até o iPad. Só que nessa época ainda engatinhava nesse quesito. Mas isso estava prestes a mudar. Os anos 80 ficaram conhecidos por uma série de coisas. Foi um ano em que o Pac-Man foi lançado, a Disney inaugurou o Epcot, a Motorola introduziu os telefones celulares nos Estados Unidos, a Microsoft lançou o Word e a MTV foi ao ar pela primeira vez. Além disso, o computador foi eleito a pessoa do ano pela revista Time, numa edição histórica. No mesmo ano do lançamento do Lisa, em 1984, a Apple lançou outro produto, o Macintosh. Talvez esse você já tenha ouvido falar. O Macintosh, Mac ou iMac, teve a primeira versão lançada em 1984 e foi um sucesso total. Ao contrário do Lisa, o Macintosh tinha cara de coisa nova. Ele não parecia um computador tradicional com algum adicional. O tamanho, o design e as funções fizeram do Macintosh um produto inédito e isso chamou muita atenção. Mesmo que um tenha sido um fracasso e o outro não, o Lisa e o Macintosh mostraram a capacidade do time da Apple de pensar além do seu tempo. Eles representaram as tentativas exaustivas da Apple de traduzir sua visão de inovação, tecnologia e praticidade. Depois do Macintosh, nenhum computador foi o mesmo. Os anos 80 viram a Microsoft, a IBM e a Intel começarem a impactar nossas vidas com os computadores pessoais que se tornavam cada vez mais baratos e populares em casas e escritórios, fazendo com que nos anos 90 a Apple afundasse em dívidas. Com sistemas extremamente complexos e pesados para a época, os computadores da Apple eram demais. Eram caros demais, lentos demais e extravagantes demais. Enquanto isso, outras empresas apareciam com produtos inferiores, mas que já supriam as necessidades da época, que cá para nós não era lá essas coisas, né? Levou um certo tempo até que as pessoas dessem importância à tecnologia como dão hoje. Enquanto isso, a Apple se afundava em dívidas por tentar sustentar um negócio que se dedicava a produtos avançados demais para o seu tempo. No início dos anos 90, a Apple juntou forças com a IBM e a Motorola e formaram a AIM para competir com a Microsoft e a Intel, que na época estavam dominando o mercado da informática. A AIM não durou muito, mas lançou produtos bem-sucedidos como o PowerBook, o pai do laptop. Mas fracasso após fracasso e diante de um loop infinito de dívidas, decidiram demitir o Steve Jobs. Isso porque os projetos que ele mirava eram projetos muito caros, o que só estava piorando a situação da empresa. Mas tirar Jobs não era a solução. A Apple era a empresa certa na hora errada. Era mais uma questão de tempo do que de produto. Numa tentativa desesperada da empresa de retomar o controle, a Apple comprou a Next, uma empresa fundada pelo Steve Jobs depois que ele foi demitido, na tentativa de trazer ele de volta para a Apple. Jobs voltou e montou uma nova equipe de trabalho, que contava com caras como Jonathan Ive, um designer que anos depois seria o responsável pelo design dos produtos mais icônicos da marca, como o iPhone, o iPod, o iPad e o iMac. Trabalhando com um time de designers, Steve Jobs deu a eles mais autonomia do que qualquer outra empresa já tinha feito e estabeleceu que os produtos da Apple deveriam ser bonitos, sofisticados e práticos. O fim dos anos 90 e o início dos anos 2000 foram decisivos para o futuro da Apple. Nessa época, os produtos de maior sucesso da marca foram lançados, como o iMac G3 e o iPod. Foram vários sucessos, começando pelo iPod, que revolucionou a indústria musical. O iPod foi um dos produtos mais vendidos da Apple e marcou toda uma geração.
Você pode achar que não, mas se não tivesse sido o iPod, nossa forma de escutar música hoje seria completamente diferente. Depois vieram as versões melhoradas dos iMac e finalmente em 2007 a Apple anunciou que mudaria seu nome de Apple Computer para Apple Inc. Ela também anunciou que faria isso porque tinha decidido mudar o foco de computadores pessoais para eletroportáteis. Foi nesse mesmo ano que a Apple lançou um dispositivo revolucionário, o iPhone. Os anos de 2008 a 2018 podem ser considerados a década do iPhone. E a gente precisa enfatizar ele aqui, porque ele foi muito mais do que um celular bacana e da moda. O iPhone foi simplesmente o celular que tornou o smartphone comum. Sério, todos, de qualquer marca. Antes dele a gente não tinha nada igual. O iPhone foi o primeiro smartphone com tela 100% touch que dava para usar de forma super intuitiva. Além disso, era muito rápido para a época e fazia diversas coisas de forma simples, como mandar e-mail ou acessar o navegador. A Apple revolucionou diversos setores em pouco mais de 40 anos. Ela fez pela indústria tecnológica o que a Ford fez pela indústria automobilística. Quando uma empresa como a Apple se torna notícia, a gente tende a achar que sempre foi assim. Mas houve uma época em que a IBM era a titã da tecnologia e as empresas menores fundadas por pessoas como você e eu não tinham tamanho para competir, mas entraram na briga porque tinham uma ideia, um projeto ou um sonho. Algumas, como a Apple e a Microsoft, resistiram ao tempo e estão aí até hoje. O que empresas assim deixam para nós é, acima de tudo, uma lição sobre persistência. As coisas nunca vão sair como a gente planeja e coisas que fogem ao nosso controle são uma regra. Acontece com todo mundo. Mas se você tem uma ideia, um sonho, se você tem vontade de chegar a um lugar que ninguém chegou antes, então você tem que persistir. Podemos pensar que a Apple é uma empresa de tecnologia ou de produtos, mas não podemos deixar de lado a ideia de que a Apple pode ser uma empresa de marketing. Muitas empresas se baseiam nas estratégias da Apple quando se trata de marketing. São estratégias não muito elaboradas e que esbanjam simplicidade, tanto que as suas propagandas não envolvem grandes efeitos especiais de vídeo, preços ou lista de características dos produtos, porque os produtos falam por si só. Mas isso acontece justamente pelos grandes lançamentos e subsequente sucesso de produtos como o iPod, o iPhone e o iPad. A Apple aprendeu com o fracasso do Lisa e hoje domina a arte de criar novos mercados. Talvez criar novos mercados não seja bem o termo correto, mas sim criar a necessidade nas pessoas de consumir aquele determinado produto. Muitas empresas fizeram tentativas de introduzir os tablets muito antes do iPad, mas quem os popularizou e colocou na cabeça das pessoas que elas precisavam daquilo foi Steve Jobs e a Apple. Isso aconteceu também com o iPhone e o Apple Watch. Esse é o jogo da Apple. A estratégia de marketing da Apple tem sido se estabelecer como a marca mais luxuosa em produtos de tecnologia, fazendo com que a iPlace pareça um showroom. Os clientes da Apple ficam mais do que felizes em pagar por um produto premium, porque sabem que farão seu dinheiro valer a pena. Além disso, eles parecem descolados fazendo isso. Existem inúmeras outras análises que podem ser feitas em cima das estratégias da Apple, mas por enquanto vamos deixando nossa pequena contribuição por aqui. O que intrigou muitas pessoas em 2018 foi o preço que o iPhone XS Max poderia chegar, incríveis R$10.000. Nos Estados Unidos chamou a atenção que pela primeira vez o iPhone quebrou a barreira dos $1.000. Mas mais uma vez esse é o jogo da Apple, ser reconhecida como uma marca de luxo em produtos de tecnologia. E você, o que acha dos produtos da Apple? Comenta aqui embaixo. Se você não tem nada a declarar, pode só acompanhar o circo pegando fogo aqui nos comentários. Particularmente minha visão sobre o assunto pode ser transposta para o mercado automobilístico e as divisões de luxo das fabricantes como Toyota com a Lexus e a Honda com a Acura. Inclusive temos vídeos sobre as duas aqui no canal, confere lá depois. A Toyota e a Honda possuem divisões de luxo que compartilham as mesmas plataformas, mas com opções mais luxuosas e mais caras. A US News fez uma comparação de custo-benefício das marcas com suas subdivisões luxuosas, e o resultado foi que a Lexus entrega mais que a Toyota, e de fato vale pagar o valor mais alto. Mas por outro lado, a Acura não vale o preço a mais, e por isso a Honda ganhou o comparativo.
Na minha visão, tudo se resume a custo-benefício. Quanto eu pago versus o que eu recebo por isso. No Brasil, realmente fica difícil acompanhar os lançamentos da Apple, pois os valores exorbitantes acabam tornando a compra inviável. 5-inch Super Retina display. And that's a huge breakthrough. Yes, operations per second. From f1.4 to f16. And the background is changing with it. It starts at $999. An iPhone XS Max, same 3 configurations with its larger screen, larger battery, with just $100 more, starting at $1099. Mas enfim, esse vídeo não é uma afronta a quem compra a Apple. Existem muitas opções hoje no mercado e isso é muito bom. Entra aqui mais uma vez o mesmo assunto que já comentamos no vídeo sobre a história da Volkswagen. Hoje é muito comum ser extremista em tudo que é tipo de assunto, inclusive tecnologia e celulares. Muitas pessoas esquecem de analisar caso a caso e aproveitar aquilo que as empresas têm de bom e deixar de lado o que elas têm de ruim. Um exemplo do que a Apple tem de ruim é que ela descaradamente fala coisas que às vezes não fazem muito sentido, exatamente como toda a novela para a retirada da entrada do fone de ouvido. A Apple diz que tudo se resume a uma palavra: coragem. Eles poderiam ter pensado em qualquer outra bobagem para falar, menos coragem. Curiosamente, a retirada da entrada do fone de ouvido coincidiu com o lançamento do AirPod, o fone Bluetooth da Apple. A Apple quer ganhar mais dinheiro, sem problemas, essa é a base de qualquer negócio, não tem problema nenhum com isso. Mas não venha me dizer que se trata de coragem, pode inventar qualquer outra coisa. A Samsung inclusive tirou sarro da Apple por essa prática e fez questão de dizer que seus modelos tinham uma entrada de fone de ouvido, provocando a Apple. Do you want to know what else it comes with? An audio jack. I'm just saying. Mas um tempo depois, silenciosamente fizeram a mesma coisa, retiraram a entrada do fone de ouvido. Mais uma vez, é aproveitar o que elas fazem de bom e julgar elas por elas fazerem coisas erradas e hipócritas. Fala aluno, tudo bem? Finalmente chegamos à 19ª aula, tá chegando na 20 já, gente, olha só, tá quase acabando. E se você tá chegando aqui, como eu sempre falo no começo de cada vídeo, você tá indo bem. Tá, você está indo bem, você está conseguindo levar, sabe, o conteúdo a sério, sinal que você está aprendendo. E eu sempre falo, e vou repetir isso até a 20ª aula, tá? Depois disso eu não vou falar mais. O conteúdo fica aberto no YouTube. Então, por favor, em casa, no seu celular, assiste, pesquisa Informática Popular e assiste o conteúdo que fica gravado gratuitamente para você. Tá? Aí me perguntaram assim, professor, mas eu que sou aluno aqui, sou matriculado, eu que pago o curso vai estar de graça? Não é assim, né? Eu, no caso, o professor, ou se tiver algum dia outro professor aí, ele vai estar anotando, né, na nossa planilha direitinho em qual aula você parou, para no final você ter o certificado da Popular. Ou seja, qualquer pessoa que acessar de casa, né, tipo assim, que não seja aluno, ela não vai ter acesso a vamos botar assim, a essa planilha que o professor tem, entendeu? Então, só você que é aluno matriculado da Popular que tem acesso a isso, né, que o professor anota direitinho toda a aula que você veio, qual foi a última aula que você parou, e se porventura acontecer de você não conseguir concluir uma aula a tempo, né? Por exemplo, às vezes os exercícios são um pouco longos, né? Então eles acabam passando do horário da aula, né? Que a aula são 1h30, então às vezes acaba passando, né? Não acaba dando tempo. Até isso o professor, a gente coloca ali que o aluno não terminou, tem que terminar na próxima aula, então isso tudo fica aí gravado pra gente, tá? Então fica tranquilo com relação a isso, beleza? Bom, hoje a gente está falando da iOS, ou Apple, como você conhece, né? Inclusive eu estou gravando essa aula aqui pelo telefone da Apple, que eu estou utilizando, né? Talvez hoje em dia você fale, mas eu prefiro Android. Poxa, beleza, mas a Apple, ela não é só um celular, né? Ela não é só celular. A Apple é um sistema operacional, muito útil também para computador. Eu, na aula 20, vou mostrar para vocês um computador que eu tenho da Apple, que eu comprei, ele é um pouco antigo, modelo antigo, mas que funciona muito bem hoje, né? E eu vou mostrar para você na aula 20, então não falta a aula que vem, tá? Mas vamos pro exercício, que hoje o exercício é diferente.
e eu quero que você faça. Na última aula, a gente... Já divide a tela aí, tá? Divide a tela aí, do jeito que tá aqui. Na última aula, a gente fez aquele exercício de 24 questões, né? Sobre o Linux e tudo mais, tá? Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Enquanto o vídeo estiver rolando aqui, por favor, abra uma nova guia aqui e já joga pro outro lado, tá? E já faz aquele esquema, ChatGPT. Às vezes, deixa eu falar antes de você clicar, pode acontecer de você clicar no ChatGPT e dizer que, tá, tipo assim, não pode pedir para o chat fazer mais nada, porque tá limitado, não. Lembra que eu sempre falo para vocês que o ChatGPT, ele é uma ferramenta gratuita, né, mas tem a versão paga dele, né? Então, os programadores do chat, eles jamais vão jogar para perder, né? Eles querem que você pague. O plano, se eu não me engano, acho que é R$100 mensal, né? Para algumas pessoas é bem puxado. Eu também não pago, não. Mas, tipo assim, o gratuito dá pra gente utilizar bastante, entendeu? Então, quando vocês forem usar, se porventura, caso estiver bloqueado, não estiver dando, ao invés de você ficar chamando o professor, tenta solucionar. Como que eu soluciono isso? Tem uma bolinha aqui em cima, aqui ó, você clica aqui, aí normalmente tem vários outros perfis aqui, no caso aqui tem o perfil do Drive, meu, e de um aluno chamado Felipe, né? Às vezes o aluno é de outro dia, né? Tipo, às vezes você está assistindo aqui, você é do sábado, mas às vezes o outro aluno ele é da quarta, né? Por exemplo, esse Felipe é da quarta-feira, então você pode utilizar o perfil dele aqui, né? Porque é um perfil que foi criado aqui para esse computador, para ele usar aqui, entendeu? Algumas pessoas colocam contas suas pessoais, mas eu não oriento a isso não, né? Eu oriento a criar um perfil para usar aqui na aula de informática. Ah, professor, mas não tem outro perfil. Então você vem, adiciona a um perfil novo, cria um e-mail direitinho, tá? Igual a gente fez, se não me engano, na aula 6, tá bom? Na aula 6, que foi do e-book, beleza? Se você não se lembra, clica lá na aula 6 rapidinho, volta lá na aula 6 e relembra isso daí. Mas vamos para o exercício, né? Entramos aqui no ChatGPT, vamos fazer o seguinte, você vai pedir aqui, ó, para o chat criar, olha só, criar um questionário, presta atenção, um questionário sobre a Apple, vou ser legal com vocês, não vou colocar 20 não, vou colocar só 15 perguntas para pesquisar na web. Assim, do jeito que tá aqui, ó. Dá uma pausa no vídeo para você conseguir digitar direitinho, tá? Pausa o vídeo aí. Ótimo, você já deve ter despausado, então só pesquisar. Deixa eu clicar aqui na bolinha preta. Aí ele vai me dar um questionário de 15 perguntas. Normalmente quando você pede para o ChatGPT criar um questionário, ele te dá por... como é que fala? Aquela questão de múltipla escolha, né? Múltipla escolha. Você escolhe na número 1, aí tem a letra A, B, C e D. Qual que é certo? Não. Quando você bota para pesquisar na web, assim, perguntas para pesquisar na web, é uma questão de pesquisa. Então ele está dando perguntas agora, ó. Pode ser que as perguntas que ele deu para mim aqui estejam um pouco diferentes do que apareça para você aí, tá? Então, independente de se tiver diferente, você vem aqui, seleciona tudo, tá? Clica na parte azul com o botão direito, copiar. Aí você pode pegar o WordPad, deixa eu botar aqui, ó, o WordPad. Se o seu computador não tiver WordPad, usa o Word, né? E clica aqui e cola. Colou, você nem precisa salvar ainda, tá? Já faz o seguinte, você já pode, sem mais delongas, né? Você já pode vir aqui, ó, dar um pause no vídeo, tá? Espera, não dá pausa ainda não, tá?
abre aqui a janelinha, tá? Abre uma janelinha aqui, porque vai estar do lado, né? Vai estar do ladinho aqui. E você já começa a pesquisar na internet. Dessa vez eu não quero que você utilize o chat GPT para pesquisar isso não, tá? Vamos poupar o chat. Vamos pesquisar no Google, tá? Aqui, ó. Google, clicou aqui no Google, vamos pesquisar. Em que ano a Apple foi fundada? Aí você bota embaixo. Ela vai te dar a resposta, entendeu? Professor, eu posso copiar e colar? Não, não pode. Vamos digitar. Ah, por quê, professor? A gente já não está mais fazendo aqueles treinos de digitação, né? Então, o mínimo é a gente, pelo menos nesse conteúdo da Apple, eu quero que vocês simplesmente digitem, tá? Digitem. Vamos continuar treinando a digitação, tá? Então, dá um pause no vídeo agora, volta aqui, pausa o vídeo e pode começar a sua pesquisa. Show! Agora que você terminou sua pesquisa, salva. Coloca dentro da sua pasta, lá dentro do servidor, tá? Lembra, eu não vou mostrar para vocês como que salva, como que coloca dentro do servidor, porque a gente está fazendo isso aí desde a aula 4, gente. Então, se você não se lembra disso, é só você clicar em qualquer outro vídeo anterior aí que eu ensino como salvar dentro da pasta do servidor, tá? Então, só você voltar o vídeo aí em outro vídeo, na aula 17, 18, né? Se não me engano, acho que 10... 11, 12, eu ensino tudo isso a salvar no servidor. Então, se você não se lembra, né, vamos voltar aí em outro vídeo para poder lembrar como que salva, como que faz para colocar dentro do servidor na sua pasta. Na sua pasta, no seu dia, no seu horário, no seu nome. Tá ok? Só colocar lá. E agora a gente vai fazer mais um exercício. Eita, professor, 2 exercícios? 2 exercícios, que eu sou doido. É assim que é bom. É assim que você aprende, tá? É assim que você aprende. Porque as nossas aulas já são gravadas, né? O bom das aulas serem gravadas é que eu posso, assim, gerar um conteúdo para você aprender, para você conseguir desenvolver a sua capacidade neural, psicológica, né? E a sua coordenação motora, tá? A sua coordenação motora. Então, não pensa você que isso não é importante ou relevante, isso é importante pra caramba, tá? É muito importante. Ah, mas a gente usa o chat GPT. Beleza, mas quem fez a pesquisa foi você, entendeu? Por isso que eu pedi para você não pesquisar no chat. Eu pedi para você pesquisar na web, beleza? Então, vamos agora para mais um exercício. Vamos para mais um exercício. Estamos aqui novamente, né? Vamos lá então, vamos já começar o exercício? O vídeo vai estar aqui rolando, né? Você abre aqui uma nova guia de novo. Abre aqui uma nova guia e arrasta para lá. Porque agora, olha só, você vai vir aqui em imagens. Clicou em imagem, preste atenção onde eu cliquei, tá? Para você não ficar, professor, eu tô perdida, fica. Professor, gente, é só prestar atenção. Não entendeu? Volta o vídeo, mas eu já voltei o vídeo. Volta de novo, volta quantas vezes for necessário, para você prestar atenção. Por exemplo, teve um caso de um aluno que, nossa, eu tinha mostrado no vídeo, ele ficou, professor, onde que clica? Eu falei, volta o vídeo, aí ele voltou. Aí passou um minutinho, ele, professor, não entendi ainda. Eu falei, volta o vídeo. Ele, mas eu já voltei. Eu falei, volta o vídeo. Aí ele voltou, fiquei do lado dele assistindo junto com ele. Eu falei, olha lá onde eu cliquei. Ele, tá. Eu falei, pois é, você não presta atenção? Então é uma questão de prestar atenção também, tá? Uma questão de prestar atenção. Então não fica dependente de professor não, tá? Não fica, professor. Não, gente, o professor tá aí para te auxiliar, caso alguma coisa for muito diferente, caso alguma coisa saia dos trilhos aí, né? Você tá fazendo sair dos trilhos, o professor tá aí para te orientar. Se o professor falar, volta o vídeo um pouquinho, é porque de repente você que não tá prestando atenção na aula, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente já clicou aqui em imagens do Google, você vai fazer o seguinte, eu quero que você pesquise aí 10 imagens, presta atenção, 10 imagens da iOS, tá? iOS ou Apple, iOS ou Apple, é só você digitar iOS, aqui ó, iOS. Bom, aí vai aparecer iPhone, tá vendo? Só que aí você vai clicar aqui, iOS, opa, calma aí, deixa eu fechar isso, iOS, aí você vai clicar aqui, ó, e vai digitar Apple, ou Apple, assim ó, Apple. Pesquisou, ainda vai continuar aparecendo produtos da Apple, tá vendo? Mas também vai aparecer wallpapers.
E para que a gente está fazendo isso, professor? Porque eu quero que vocês treinem mais essa questão de fazer download, colocar na pasta, que muitos ainda estão muito cru, né? Ainda estão muito cru. Então, você vai selecionar isso tudo. Presta atenção no que eu vou te orientar agora, para você não se confundir, tá bom? Presta atenção. Vamos lá, você vai vir aqui, você vai baixar essa imagem aqui dos 3 iPhones, vamos ver. Clicou com o botão direito do mouse em cima da imagem, salvar imagem como. Clicou aqui, presta atenção, ó, olha isso aqui, ó, tá vendo o tipo da imagem? JPEG, JPEG, essa imagem é legal, tá? Dá pra gente usar. Você vai vir em Downloads, presta atenção, Downloads, e vai criar uma pasta com o seu nome. Ô professor, mas a gente não colocava em documento? Sim, mas agora eu quero que você coloque em Downloads, para ficar um pouquinho diferenciado, tá bom? Porque eu quero treinar com você outras coisas, belezão? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui seu nome, no caso meu nome é Leandro, né? Leandro, aí você coloca Leandro Imagens. Leandro Imagens, não, você pode botar Leandro Imagem, não, bota Leandro Apple. No caso, Leandro não, né? Você vai colocar seu nome. Ah, meu nome é Maria. Maria Apple. Fica melhor pra gente poder entender, tá? Maria Apple. Ah, meu nome é Bernadette. Bernadette Apple. Beleza? Ah, é Catarina. Catarina Apple. Clicou, entrou, beleza? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver a pasta. Cadê? Aqui, Leandro Apple. Cliquei, vou salvar essa imagem como 1. Salvei. Agora faltam 9. Eu quero que você dê uma pausa no vídeo e baixe as 9. Beleza? Na hora de finalizar, aquele esquema, né? Servidor 2 vezes. Arrasta aqui pro lado, né? Mesmo esquema. Turmas, tananana, entra na sua pasta, no seu dia, no seu horário. Quando chegar lá, no seu nome, entra na sua pasta, vai em novo. Aí você vai vir, em vez de upload de arquivo, deixa eu dar um zoom. Em vez de upload de arquivo, você vai vir em upload de pasta. Porque aí você vai colocar a pasta com as 10 fotos tudo direitinho. No caso, a gente colocou a pasta dentro de download, não foi? Download. Então aqui, ó, Leandro Apple. Clicou uma vez, fazer upload. Porque aí, ó, ela vai dar a opção fazer upload. No caso aqui, não estou colocando em pasta nenhuma, né? Estou colocando para dar um exemplo, né? Então, entra primeiro em turmas, depois no seu dia, no seu horário, na sua pasta, tá? Eu vou tirar essa daqui porque está no lugar errado. Beleza? Mover para a lixeira. Mas lembra que quando você entrar na sua pasta, é novo e... Cadê? Upload de pasta. Ok? Olha, depois de ter respondido 15 perguntas, feito uma pesquisa de 15 perguntas e ter, sabe, baixado 10 imagens relacionadas a iOS, eu acho que você já está entendendo o conceito, sabe, do que significa a Apple, do que significa a iOS, que não significa somente um celular, mas um sistema integrado, um sistema como Linux, que nós estudamos nas nossas últimas 2 aulas. Então, essas aulas sobre sistemas operacionais, eu estou fazendo mais assim de pesquisa, né? Se não me engano, na próxima aula ainda vamos falar um pouco mais da Apple, mas na aula 21, 22 e 23, a gente já vai falar sobre o Windows, que é um tipo de sistema que a gente já está acostumado. Poxa, a gente está usando o Windows aqui agora, né? Para pesquisar sobre o Linux, para pesquisar sobre a Apple. Então, tudo isso é Windows, e a gente vai estudar sobre isso na 21, 22 e, se não me engano, na 23 também, tá? Isso tá dentro do roteiro. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Esses vídeos que eu tô fazendo aqui sobre sistemas operacionais, eu tô trazendo sempre no mesmo, vou botar assim, no mesmo enredo. No início, quando o vídeo começa, eu trago um vídeo falando sobre o que é o sistema operacional, como surgiu, depois a gente faz o exercício, tudo direitinho, e finalizando a gente coloca alguma notícia, alguma coisa que aconteceu recentemente. Eu sempre vou falar para vocês que curso de informática não te ensina sobre tecnologia atual. Se você for pesquisar qualquer curso de informática, eles não vão te ensinar sobre inteligência artificial, eles não vão te ensinar, não vai te ensinar, não vai. Ele só vai querer te ensinar só o pacote Office e pronto, acabou.
Ah, professor, mas é o que eu estou buscando. Sim, você vai aprender, inclusive você está estudando sobre isso. Você tem estudado sobre isso, né? Como mexer no Word, como mexer, né, nas ferramentas, como fazer uma pesquisa na web, como criar uma imagem, isso tudo serve para o seu currículo, bebê. Tá? Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, para complementar mais a nossa aula, na próxima aula você vai fazer um documento novo, que eu não posso revelar o que é ainda, vou revelar só na próxima aula, então sem ansiedade, dá sem ansiedade, vai ser muito legal, eu acho que você vai gostar muito, e fica com esse videozinho aí que eu vou deixar aqui no final para vocês, que é uma última notícia que eu vi e queria compartilhar com vocês, sobre as novas tecnologias de 2025, tá bom? Um abraço e nos vemos na aula 20, finalmente 20, hein? Valeu, um abraço! A inteligência artificial já transforma a todo vapor a forma como usamos a internet, as nossas relações de trabalho e o uso do conhecimento. Mas essa revolução está só no começo. Alguns especialistas identificaram 3 etapas do desenvolvimento da inteligência artificial e dizem que ainda estamos na primeira delas. Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu detalho essas fases e conto por que a terceira causa temor entre os especialistas no ramo. Antes, um pouco de contexto e uma definição. O que é inteligência artificial? Em termos simples, trata-se da habilidade de uma máquina em realizar tarefas geralmente associadas à inteligência humana, como resolver problemas ou aprender de experiências prévias, por exemplo. O ChatGPT é provavelmente o exemplo recente mais significativo do poder disruptivo da inteligência artificial. Esse chatbot que responde nossas perguntas e pedidos usando o conhecimento acumulado da internet virou o aplicativo com o crescimento mais rápido da história. São 100 milhões de usuários ativos nos poucos meses desde que o ChatGPT foi lançado no final de 2022. Essa popularidade gigantesca aumentou o debate sobre o impacto da inteligência artificial na nossa vida e como esse impacto vai crescer no futuro. É que os avanços nesse setor estão sendo tão rápidos que já há inteligências artificiais capazes de produzir textos e imagens indistinguíveis do trabalho humano. Um relatório recém-lançado pelo banco de investimentos Goldman Sachs calculou que a inteligência artificial poderia substituir 1/4 de todos os empregos que hoje são de humanos, embora essa nova tecnologia consiga também aumentar a produtividade e criar demanda por novos tipos de trabalho. Vamos então às 3 etapas da inteligência artificial. A primeira, e que estamos vivendo atualmente, é a ANI, sigla em inglês para Inteligência Artificial Estreita. Ela ganhou esse nome porque tem algoritmos projetados para realizar uma só tarefa específica. O conhecimento acumulado que esse algoritmo obtém dessas tarefas não vai servir automaticamente para outras funções. Geralmente, essa IA é treinada a partir de um banco de dados, como a internet. Esses sistemas podem igualar e até superar a inteligência humana, mas só na área específica em que eles atuam, já que não são capazes de realizar outras tarefas. É por isso que essa IA também é chamada de fraca. Um exemplo desses poderes e limitações são os programas de xadrez que usam IA. Eles são capazes de derrotar até mesmo os melhores enxadristas do mundo, mas não fazem nada além disso. Os sistemas de IA estreita já estão mais presentes na nossa vida do que você talvez imagine. Os smartphones, por exemplo, estão cheios de aplicativos com essa tecnologia. Desde os mapas no seu GPS até os aplicativos de música e vídeo que aprendem os seus gostos para te recomendar o que ouvir ou assistir em seguida. Assistentes virtuais como Siri e Alexa também se encaixam na IA estreita. E o mesmo vale para o buscador do Google, que talvez tenha te trazido para esse vídeo. Os sistemas estreitos também já foram incorporados nas linhas de produção de fábricas, no mercado financeiro e até em hospitais para ajudar nos diagnósticos. Até sistemas mais sofisticados, como carros autônomos ou o próprio ChatGPT, são formas estreitas, já que eles não podem operar fora das categorias pré-determinadas pelos seus programadores, nem tomar decisões por conta própria. Mas alguns especialistas acham que sistemas como o ChatGPT, que estão programados para aprender automaticamente, ou seja, para realizar o aprendizado de máquina, podem passar para a seguinte etapa. Eu estou falando da segunda categoria, que é a de Inteligência Artificial Generalizada, ou AGI na sigla em inglês. É quando uma máquina consegue alcançar as capacidades cognitivas de um ser humano.
ou seja, quando é capaz de executar qualquer tarefa intelectual feita por uma pessoa. Então, se o primeiro tipo de IA era chamado de fraco, este é conhecido como forte. E alguns pesquisadores desse ramo acham que estamos prestes a chegar lá. Por isso, em março de 2023, mais de 1.000 especialistas em tecnologia escreveram uma carta aberta pedindo às empresas de IA que deixem de treinar durante ao menos 6 meses os programas mais poderosos que a versão mais recente do ChatGPT. Seria uma espécie de moratória no que eles chamam de perigosa corrida no desenvolvimento das IAs cada vez mais imprevisíveis, que poderiam sair do controle dos seus próprios criadores. Essa pausa, segundo signatários como Elon Musk e Steve Wozniak, daria mais tempo para que governos e entidades criassem protocolos de segurança para reger essa nova tecnologia. A ideia da carta é que, no ritmo e no modelo atuais, os sistemas de IA trazem riscos enormes, inclusive de superar numericamente os humanos, torná-los obsoletos e fazer com que percamos o controle da nossa civilização. Nas palavras do diretor-geral da OpenAI, a criadora do ChatGPT, diante do Congresso americano. OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence has the potential to improve nearly every aspect of our lives, but also that it creates serious risks we have to work together to manage. Isso nos leva à terceira etapa, a da superinteligência artificial, ou ASI na sigla em inglês. Seria a etapa em que a inteligência artificial teria superado a inteligência humana. Segundo Nick Bostrom, filósofo da Universidade de Oxford e especialista em IA, a superinteligência consiste, entre aspas, em um intelecto muito mais inteligente do que os melhores cérebros humanos em praticamente todos os campos, inclusive a criatividade científica, a sabedoria geral e as habilidades sociais. E alguns especialistas acham que o intervalo entre a segunda e a terceira fase da IA seria breve. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que ser extremadamente proactivos en cuanto a su gobernabilidad. ¿Por qué? La limitante entre los humanos es qué tan escalable es nuestra inteligencia. Para ser un ingeniero necesito estudiar muchísimo, para ser un enfermero o para ser una abogada se requiere muchísimo tiempo. El tema con la inteligencia artificial generalizada es que es escalable de inmediato. O chamado padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, fez um alerta semelhante. Em entrevista à BBC, ele afirmou que as máquinas ainda não são mais inteligentes do que nós, mas podem virar em breve. Por isso, o debate agora é: será que a eventual chegada da superinteligência vai ser benéfica ou prejudicial para a humanidade? Há quem acredite que ela poderá nos ajudar a superar nossas barreiras biológicas e resolver os grandes desafios da humanidade. É o caso do pesquisador do Google, Ray Kurzweil, que chegou a prever que até 2030 os humanos alcançarão a imortalidade graças a nanorobôs atuando dentro do nosso corpo. Mas há quem veja uma grave ameaça à nossa existência. O falecido físico britânico Stephen Hawking, por exemplo, fez advertências quase uma década atrás, em 2014. Muitos especialistas, como os signatários da Carta Aberta que eu mencionei antes, acham que a velocidade no desenvolvimento, sem que haja limites claros nem regulações, é preocupante. Imagínate en un futuro donde un ente tenga tanta información sobre cada persona en el planeta y sobre sus hábitos que nos podría controlar de una manera que no nos daríamos cuenta. O sea, el peor escenario no es que sean guerras en donde sean balas que sean los humanos contra los robots. El peor ejemplo es que no nos demos cuenta que estamos siendo manipulados porque estamos compartiendo un planeta con un ente que es mucho más inteligente que nosotros. Imagínate un vecino que sea mucho más inteligente, mucho más productivo e sabe hacer coisas que nunca poderíamos ser nosotros. Por isso, o desafio apontado pelos especialistas é: o que podemos fazer agora para evitar um futuro em que máquinas muito mais inteligentes do que nós assumam o controle? Com isso, eu fico por aqui. Temos mais vídeos interessantes sobre como funcionam a inteligência artificial e os algoritmos. Dá uma olhada na nossa playlist de ciência no YouTube. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.